dia, gente. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez no domingo de manhã para a nossa reunião doutrinária. Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Que a paz do Cristo possa estar com todos nós. Para darmos início às nossas atividades, convido todos nesse momento a que possam fechar os seus olhos e elevar seus pensamentos, para juntos, unidos e reunidos, vibrar pelo nosso planeta, pela saúde de todos, pela saúde e a proteção aos nossos governantes, para que eles possam estar envolvidos nessa energia de boas decisões e as suas intuições possam prevalecer. Que possamos também orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros de trabalho. Que possamos envolver nas nossas orações os nossos irmãos que estão trabalhando até hoje na linha de frente do combate à pandemia, aos médicos, atendentes, auxiliares, a todos indistintamente, aos irmãos pesquisadores, cientistas que ainda buscam a melhor resolução, que possamos sempre envolver esses irmãos nas nossas vibrações de luz e de paz. Que possamos nesse momento solicitar a presença amiga do Cristo em nossas vidas, que possamos ser gratos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. E assim, com a permissão dos nossos guias e espíritos amigos e mentores das nossas casas, nós iniciamos a nossa atividade dessa manhã, envolvida em muita paz e muita luz. Passar a palavra agora para a nossa irmã Carlinha, que vai sempre dar continuidade aos nossos estudos aos domingos. Muita paz, muita luz. Com você, Carlinha, que os bons espíritos também lhe intuam. Muita paz. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Estamos em mais uma manhã de domingo para conversarmos na Escola do Espírito sobre mais um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, e este capítulo se intitula Em Pleno Campo de Batalha. No início deste capítulo, Manuel Filomeno de Miranda ele vai trazendo um panorama de como a pandemia está se comportando neste momento, né? Então, ele vai falando que em alguns países a pandemia alcançava a linha máxima de contaminação, né? A questão das providências e recomendações dos órgãos de saúde estavam gerando muitos conflitos, né? Porque cada governo queria ter tomava uma posição diferente, né? Alguns consideravam o recolhimento das pessoas em quarentena muito vigorosa, outros queriam a liberação controlada, né? Por conta, muitos, da questão de natureza econômica, né? Querendo evitar danos de natureza econômica. Algumas empresas começavam a ter dificuldades financeiras, começavam a demitir, né, funcionários, e isso gerando mais um desconforto com relação à dificuldade das famílias em sustentar, né, em se sustentar. Algumas instituições também, né, alguns indivíduos e organizações internacionais, eles começaram a divulgar informações de forma que iam semeando a insegurança, né, trazendo um clima de pânico, de pavor à população que ainda estava, né, se inteirando com relação ao que estava acontecendo, se acostumando com tudo, com todas as informações que choviam, se adaptando a isso. E isso ia criando um clima realmente de pânico, de insegurança, né? Algumas pessoas, infelizmente, se aproveitam desses momentos para obterem mais ganhos econômicos, né? Alguns políticos também estavam buscando, né, as formas de vantagem. A gente sabe aí, hoje a gente está vendo aí as CPIs, enfim, de como
infelizmente ainda tem pessoas que se utilizam da fragilidade, né, de muitos em seu benefício. E ele vai desenhando esse panorama, né? E com isso ele traz que a psicosfera energética, né, se tornava densa e cinza escuro, principalmente pelo desequilíbrio dos pensamentos humanos, né? A insegurança, o medo, a angústia vai fazendo com que essa psicosfera ela se feche de uma forma densa. E também ele vai falando que as conversações, né, os diálogos das pessoas, o qual eles iam visitando e ouvindo e tendo acesso, era de baixo nível. Então não se tinham, como a gente fala, conversações edificantes, né? E isso favorecia uma conexão com o maior número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores que eles estavam, né? Esses espíritos vieram, na maioria, libertados de algumas regiões de pânico e de expiações, né? E com isso eles conseguiam se conectar com mais facilidade aos desencarnados que estavam no mesmo quilate emocional, no mesmo patamar energético de pensamento, de psicosfera, e isso ia propiciando, como a gente sabe, as vinculações e os possíveis processos obsessivos, né? E que isso vai emaranhando os encarnados nessas teias e dificultando cada vez mais o processo de imunidade física e imunidade espiritual, né? Permitindo que os processos fossem mais exacerbados por conta, além de todo o processo pandêmico, também a questão do que ele traz, né, como uma epidemia também de natureza moral. Mas a gente, né, deve lembrar que a providência divina ela existe sempre, a presença divina está conosco, né, e o esforço de todos os espíritos que foram destinados a este trabalho de acompanhamento daqui do Brasil em específico, durante todo esse processo pandêmico, nos auxiliando, emanando energias positivas, nos incentivando a oração, a meditação, a sintonia com o alto, né? Então, eles se esforçam em demonstrar o amor de Deus, que ele nunca cessa, né? Que ele está sempre presente conosco, mesmo nesse momento de desafio, de dificuldade. E que alguns grupos, claro, né, também em oração, em vibração, faziam com que em alguns momentos, em alguns locais, tivesse uma psicosfera saudável, o que é importante, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que se tenha no meio do pântano, como ele fala, lírios mais perfumados, que permitam que essa faixa vibratória se estenda e que auxilie aos desencarnados que vêm desenvolver o trabalho e aos encarnados que estão à volta daqueles que estão em vibração e oração e que vão ser envolvidos nessas vibrações. E ele vai comentando, né, fazendo na sua narrativa, ele traz que nessa sede onde eles estão utilizando esse espaço que eles estão utilizando como sede de apoio, nessa instituição espírita que eles utilizam como sede de apoio para dali partir para desenvolver os seus trabalhos no hospital e em algumas regiões e retornar, eles têm o setor, ele faz um destaque, né, que o setor educacional infantil dessa instituição, que ele ostentava as mais belas vibrações do local, mesmo considerando que todos os estudantes que fazem parte desse setor, que vão estudar, né, nesse local, eles vêm de um bairro que é muito pobre, violento, né, mas que ali espíritos nobres trabalham na formação da cidadania destes jovens, né, que ali também eles percebiam algumas vinculações de espíritos obsessores influenciando aquelas crianças, porque hoje elas estão ali, lembremos, como crianças, mas elas têm outras vivências e têm um passado, compromissos e comprometimentos,
né? Mas por conta da instituição, ser uma instituição que sustenta suas bases, né, na doutrina espírita e que orienta os mestres e os educandos à terapia do evangelho, aos passes, à água fluidificada, isso também ia auxiliando, né, promovendo essa terapêutica desobsessiva, que vai modificando a psicosfera dos lares, dos bairros onde eles viviam, e auxiliando que esses irmãos, né, que apesar da realidade, né, do bairro e a realidade material que eles vivenciam no seu dia a dia, eles vão conseguindo superar as suas dificuldades com este apoio também, né, o apoio educacional, né, e o apoio espiritual. Emmanuel Filomeno, ele traz uma passagem que eu acho interessante a gente fazer uma pausa, quando ele diz que infelizmente ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é um instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Infelizmente, né, não se pensa e não se tem a educação como a base para tudo, para esse progresso físico, né, para o progresso moral, para o progresso espiritual, individual e coletivo. Mas vamos pensar que estamos caminhando no rumo do mundo de regeneração, caminhando para que modifiquemos o nosso pensamento e as nossas atitudes. E o grupo de espíritos ao qual Manuel Filomeno de Miranda faz parte, em auxílio, se desloca para o hospital, né, onde eles estão desenvolvendo um trabalho de auxílio. Né? Então, ao chegar nesse hospital, eles percebem que essa manhã é uma manhã que um movimento incomum, porque havia uma quantidade grande de pessoas, né, que adentravam o hospital com sintomas que faziam, traziam todos uma sintomatologia com relação ao Covid-19. E só que trazia essa perspectiva, mas não só desse ponto de vista, porque eles começaram a observar, e aí chamou a atenção, em especial, uma paciente, como eles trazem, afrodescendente, que chegou com os sinais típicos da doença, né? Então eles vão focar em um tempo a narrativa com relação a esse caso, dessa paciente em específico. Ela chega com os sintomas, né, que levam a crer a contaminação pelo novo coronavírus, que é febre alta com sudorese, tosse seca, com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Mas ela é encaminhada à sala de atendimento e, neste momento, ela vai se debatendo contra os enfermeiros pelo processo que ela está, e ela vai afirmando que ela está muito bem. E que a doença que ela tinha era de outra natureza. E, pela aparência, pelos sintomas, tudo levava a crer que ela tinha a doença, né? Que ela tinha sido realmente contaminada pelo Covid-19. Porém, o Manuel Filomeno vai narrando que eles observaram a presença de um adversário dela, desencarnado, né, que se vinculava a ela pelo centro mental, mas ia irradiando energias enfermiças, né, pelo aparelho respiratório dela, que ia descendo, né, ele ia inalando, colocando energias, onde ela ia captando pelo aparelho, né, inicialmente respiratório, ia descendo pelo trato digestivo e ela ia engolindo essas energias deletérias, e que eles trazem, né, que tinha um odor de cadáver. Então, muito da sintomatologia que ela vinha apresentando era decorrente do processo de vinculação a esse adversário. E aí o irmão Spinelli, né, ele convida o passista Cláudio que aplique bioenergia nessa irmã, e aí ele consegue desvincular, né, o vampirizador dela, e ela começa com esse desligar. Ela tem uma sudorese excessiva, né, mas o quadro vai melhorando. Esse irmão, ele vai ser atendido, né, esse desencarnado,
esse espírito que está vinculado a ela, esse adversário, ele vai ser atendido pelo irmão Eudalbo, né? E ele diz a este irmão, quando ele vai sendo atendido, levado, né, afastado dele, sendo acompanhado por esse irmão, que ele estava consciente, perfeitamente consciente do que estava acontecendo, e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. Né? A partir daí ela vai melhorando com relação aos sintomas, ela é medicada e encaminhada, deram-lhe uma medicação e recomendada que ela volte daqui a 14 dias para o hospital. E neste momento, Manuel começa a descrever uma cena que infelizmente é tão comum para a nossa realidade, é tão comum e cruel pensar que ainda vislumbramos cenas desse tipo. E ele começa a descrever que essa irmã, ela suplica essa paciente, que ela deseja ser internada, porque pelo menos internada ela vai poder comer, ela vai ter como descansar. Ela chora, ela implora para que ela seja internada. Né? O irmão Spinelli, ele intercede, inspirando uma enfermeira que, sensibilizada, leva essa paciente a uma sala e oferece uma xícara de café com leite e pão. E a enfermeira aconselha, depois que ela vai se acalmando, aconselha ela voltar para a moradia dela, né, porque lá ela estaria mais garantida, porque estávamos naquele pico de contaminação, várias pessoas adentrando hospitais, então o hospital era um local mais arriscado em termos de contaminação. Né? E com o reforço do passe aplicado pelo irmão Cláudio, que ele leva energias, como ele descreve, extraída da natureza, faz com que ela se reanime e ela volta para sua casa. E Manuel descreve, né, termina essa parte dizendo: eu acompanhava o drama com lágrimas, num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da morte igualmente estava matando. Infelizmente ainda passamos por esses. Vislumbramos ainda essas cenas. E lembremos que ninguém fica sem auxílio. Né? Então essa irmã, ela foi auxiliada, ela retornou para o seu lar, mas o espírito que a acompanhava, né, Spinelli acercou esse espírito e, conversando com ele a respeito, né, da sua influência obsessiva paciente, que ela merecia compaixão pelo estado de penúria e a possível situação de realmente estar portadora do novo coronavírus, ele responde, ele reage com violência. E ele diz: isto é o mínimo que programo para submeter esta infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. Né? Então, o irmão, a gente percebe a vinculação desse irmão a essa irmã encarnada, adoecida, de ambas as formas, e o irmão Cláudio, que é o passista, ele envolve esse irmão em passes, ele adormece e ele vai ser transferido para a sede para iniciar um tratamento, né? Ou seja, a providência divina, ela possibilita a todos o auxílio. Não esqueçamos nunca disso. Né? Outros pacientes vão chegando ao hospital. Né? Só que o que foi observado é que boa parte desses pacientes chegavam acompanhados por espíritos vulgares, como Manuel Filomeno de Miranda traz. Né? E que essas influências, essas interferências, essas conexões desses espíritos com os espíritos encarnados, né, mostravam que estava ali, visualizava um ciclo vicioso, né, onde se nutriam reciprocamente. Né, e aí isso era um resultado da falta de disciplina mental do reencarnado, né, que
que acolhiam essas companhias, e isso fazia com que os processos que estavam ali acontecendo de adoecimento físico fossem mais exacerbados, ou muitas vezes superdimensionados por conta da influenciação dos espíritos que estavam vinculados a esses irmãos que iam adentrando aos hospitais. Lógico que também se tinham, né, nesses hospitais grupos de espíritos gentis, né, que procuravam manter a ordem nos corredores, instalando aparelhos que faziam essa seleção daqueles que adentravam o hospital e que tentavam também manter uma egrégora positiva neste ambiente. E o auxílio não para, esse capítulo ele vem trazendo, né, o que vai acontecendo nesse momento de dificuldade, a entrada de vários pacientes, e ele traz uma parte em que o auxílio não para, né, por conta que a notícia de que existe este grupo no hospital cooperando com os trabalhos, né, faz com que um benfeitor solicita um atendimento especial à equipe, ao grupo em que Manuel Filomeno de Miranda faz parte. E ele pede auxílio a um grupo familiar, né? São pais idosos, o pai e a mãe, e 2 filhos. Uma filha de 23 anos, que é um auxiliar de enfermagem que trabalha nesse hospital, e um irmãozinho de 16. Né? A auxiliar assintomática acabou conduzindo, né, o vírus ao lar, e com isso contaminou o irmão e os pais. Primeiro os pais começaram com os sintomas da doença, internaram-se, né, e depois, momentos depois, o irmão. Né, o pai dela tinha 62 anos, a mãe 54. O pai, por ter distúrbio cardíaco, né, por sofrer disso e ter muitas alterações de pressão, ele não resistiu, né, e sucumbiu perante a infecção com o novo coronavírus. A esposa, ela teve alta, né, e nem a filha nem ela puderam participar, né, pela conduta que estava acontecendo do velório, e isso deixaram elas muito abatidas. E logo após começou o sintoma no irmão. E nessa situação, a auxiliar de enfermagem, ela se sente culpada, né, pela morte do pai e possivelmente pela possível perda do irmão, que estava em estado grave. Estava na UTI, entubado, estava em estado grave. Né? E a informação que chega para o auxílio, que chega ao grupo de Manuel Filomeno de Miranda, é que, por conta dessa situação, de se sentir culpada, ela pensa em se suicidar. Né? E com esses pensamentos, com esse desespero, ela atrai algumas entidades, né, que já acompanham a família, né, que tem algum vínculo do passado com essa família, e que começam a estimulá-la a pensar realmente em realizar o suicídio. Então, o grupo de Manuel Filomeno se deslocou para essa área, né, a UTI, onde estava lotada de pacientes. Eles foram auxiliar os pacientes ali, e inclusive o irmão dela, que estava entubado. Né? O doutor Eudalbo, ele verificou que realmente o menino, né, o jovem, ele estava em processo de desencarne, e o quadro se agravava porque existia a presença de 2 espíritos que vampirizavam esse jovem. Né? Por conta disso, o irmão Cláudio, ele aplicou alguns passes para que conseguisse romper, né, os liames perispirituais, afastando esses exploradores, esses vampiradores, né, das poucas energias do jovem, e Spinelli se encarregou de ir em auxílio a esses irmãos, conduzindo esses 2 espíritos a uma outra sala, com a ajuda da médium Amália, que esses espíritos ficaram vinculados, fixados nos fluidos da médium Amália, e eles foram conduzidos a uma outra sala. O jovenzinho começa com esse desenlace com relação a esses espíritos. Ele começa a se agitar, há uma parada cardiorrespiratória e ele desencarna. Neste momento, Spinelli começa a fazer uma oração,
profunda, né? E alguns amigos espirituais, eles surgem de imediato e começam a auxiliar os pacientes que estão nessa ala na UTI, né? Ele fala que ele traz bioenergia especial, saturada de plâncton e de clorofila, né? Porque o que era necessário para o fluido trazer prana para os espíritos que ali se encontravam. E o ambiente foi se tornando menos desagradável, né? Abençoado por essa energia que adentrou, trazida pelos espíritos amigos, e começa a acontecer o quê? O desenlace desse espírito, do jovem, o desenlace de espírito ao corpo que já estava, né, falecido, vamos dizer assim. Manuel Filomeno de Miranda, neste processo de socorro e de auxílio, ficou com a tarefa de auxiliar a irmã, né, para que ela conseguisse se desvincular da ideia com relação ao suicídio. E ele teve a possibilidade de auxiliar de forma mais efetiva, porque no momento em que ela, né, ela não está vinculada a esse adversário espiritual que foi afastado e foi encaminhado para outra sala, com auxílio da médium Amália, ela se envolve em uma oração e aí mostra o quanto é importante isso. E isso fez com que de imediato ela fosse assistida por uma jovem desencarnada de elevados, né, cabedal moral, e com a permissão dessa benfeitora desencarnada, ele conseguiu inspirar coragem, fé, animando essa irmã a cuidar da mãe, né? Porque agora a mãe estava sem o marido, sem o filho, e ia precisar do auxílio. E isso faz com que ela se comova, né? Nesses minutos, o jovem recém-desencarnado, ele é conduzido a um núcleo hospitalar, né, no plano espiritual, e os trabalhos vão caminhando neste momento para o encerramento, com o surgimento do espírito responsável pelo hospital, que ele, enquanto encarnado, ele fundou o hospital, ele era médico, fundou esse hospital, e após a desencarnação ele é convidado a administrar esse hospital. Então ele se apresenta agradecendo a presença dos irmãos, né, a equipe, por conta do trabalho ali desenvolvido, e Manuel fica, né, traz a incumbência de, quando amanhecer, ele auxiliar essa jovem, a auxiliar de enfermagem, para que continue o processo de auxílio para desvinculá-la da ideia do suicídio. E, para encerrar, né, para caminhar o encerramento da nossa conversa sobre esse capítulo, eu trago uma fala de Manuel que chama muita atenção. Ele fala que observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, esparzindo odor tóxico de carne em putrefação, que a brisa lenta tentava diluir. Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. E aí, com a descrição dos fatos que iam acontecendo nesse hospital, neste capítulo em específico, eu comecei, né, a pensar e a refletir de como a espiritualidade sempre nos solicita pensamento, a mudança de pensamento, né, que mudemos a psicosfera energética nossa através da emissão de pensamentos positivos, de leituras edificantes, da realização da meditação, da oração, para que nos cerquemos de energia que modifique a nossa psicosfera, e que isso vai modificando a nossa psicosfera individual, a psicosfera do ambiente que estamos, e como isso auxilia a espiritualidade
a ter um ambiente mais favorável para que elas possam trabalhar e nos auxiliar, e como isso possibilita que os nossos problemas, eles tomem outra dimensão, quando as nossas viciações impregnam, né, energias deletérias no ambiente. Então, cuidemos do nosso pensamento, façamos a nossa faxina mental, procuremos estar, apesar das dificuldades, apesar dos medos, das angústias, né, das vicissitudes que estamos vivenciando, mas temos auxílio, né, temos as possibilidades de terapias, né, diversas terapias em nosso auxílio. O Evangelho no Lar, água fluidificada, os passes, nós temos os aromas, nós temos as psicoterapias, enfim, que utilizemos dos recursos que temos em nosso auxílio. E ele inicia, Manuel Filomeno, o capítulo com esta fala, e eu encerro este capítulo, esta nossa manhã de estudo da Escola do Espírito, repetindo essas palavras, agradecendo aos ouvidos caridosos e desejando que tenhamos uma semana de saúde, de serenidade, de paz, de equilíbrio. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Agora que já ouvimos a palavra, que possamos fazer nossas reflexões, que possamos ver dentro do nosso dia a dia, da nossa prática diária, como nós colocaríamos em prática tudo que nós ouvimos, temos ouvido sempre nos nossos encontros, de todas as reuniões que nós temos, que possamos fazer sempre as nossas reflexões. Convido agora os irmãos que estão em tratamento, que já se acostumaram a estar no seu local, onde se sente mais confortável, aos irmãos que já colocaram sua garrafa ou um copo com água para ser fluidificada, que possam agora fazer o seu recolhimento mental. Que possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acalmar o nosso ser, relaxando, elevando a nossa vibração. Mais uma vez, respire, se sinta envolvido nessa energia de amor e de paz. Preste atenção na sua respiração e vá serenizando. Mais uma vez, respire, se acalme. Ouça a melodia, silencie os seus pensamentos, se permita a esse momento, a esse contato com o divino, com o sagrado. Que possamos estar receptivos nesse momento a receber os atendentes espirituais, esses abnegados trabalhadores que sempre estão dispostos a vir em atendimento a cada um de nós. Que a nossa energia possa estar receptiva à energia dos irmãos. Que possamos estar vibrando, envolvendo também a esses abnegados trabalhadores nessa energia de amor, nessa energia de paz. Que possamos nos permitir a esse tratamento, permitindo que os irmãos trabalhem no nosso campo sutil, retirando as energias mais densas e transformando em energias salutares.
Respire, se acalme. Pense no que você desejou para esse atendimento. Pense no bem-estar. Pense na transformação, na modificação das energias. Respire, se permita. Esse é o momento do seu contato com o sagrado. Deixe os irmãos trabalharem, retirando a energia densa e derramando pelos nossos chakras energias salutares de saúde, de paz, de equilíbrio, de força, de serenidade. Que possamos transbordar amor, que possamos transbordar compaixão e assim auxiliar aos nossos amigos espirituais na transformação do nosso planeta. Respire. Os irmãos estão terminando o atendimento. E agora que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade, aos nossos amigos espirituais por atender nossas solicitudes, a esses atendentes, por todos que estão trabalhando para o nosso bem-estar, aos irmãos que nos intuem, aos irmãos que direcionam o que nós devemos fazer nesse período tão crítico, e assim agradecer. Temos no nosso coração a gratidão e a certeza que tudo passa. Tudo passa. E tudo passa. E assim, vamos encerrando o nosso encontro dessa manhã com a felicidade de mais uma semana, com novas oportunidades de fazermos diferente. Que possamos sempre ter a alegria e a certeza que logo em breve poderemos estar juntos. Que todos possam, quem ainda não se vacinou, não cumpriu o cronograma correto da vacina, busque a vacina, que é muito importante, para que logo em breve possamos estar todos mais protegidos. Muita paz e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dia de transformação, de paz, de boas notícias. Muita paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe. Na próxima terça temos o Gota de Luz, também à noite. Muita paz.